Hello guys! Para esse vídeo eu preparei uma aula completa com os verbos auxiliares do presente simples, o do e o does. Temos um texto, um quiz e muitos exemplos para você entender de uma vez por todas como usamos e por que usamos esses auxiliares. Então, antes de entender a estrutura, é extremamente importante você entender por que usamos não só esse, como outros auxiliares no inglês. Olha a frase, você assiste TV, no português. Sabemos que essa frase está no presente simples, mesmo não tendo nenhum complemento aqui, porque conjugamos o verbo assistir. Você assiste, eu sei que é presente. No inglês, para eu saber que é presente, eu coloco do. Do you watch TV? Agora, o mesmo verbo no passado. Você assistiu TV ou você assistia TV? Em vez do do, eu vou colocar o did. Did you watch TV? E se eu quiser falar a mesma frase no futuro, você assistirá TV ou vai assistir TV? No português, novamente, eu preciso mudar esse verbo, conjugar o verbo. No inglês eu não preciso, é só colocar um auxiliar. Will you watch TV? Will you watch TV? Olha para você ver como o inglês é simples. As frases são exatamente iguais, sujeito, verbo, tudo igual. A única coisa que vai mudar é o auxiliar. E o legal é que como a estrutura é parecida, se você aprende um, você aprende o resto facilmente. A primeira coisa que você vai aprender no presente simples vai ser o verb to be. O verbo to be, que equivale aos nossos verbos ser e estar no português. Quando conjugamos o verbo to be no presente, ele vira o am, is e o are. Então, não usamos o do e o does com o verbo to be. Nunca, porque o verbo to be ele é especial, ele é seu próprio auxiliar e é assunto para um outro vídeo. Vamos focar nos outros verbos, os verbos que não são o verbo to be e também não são auxiliares. Verbos normais como ter, have, go, ir, need, precisar. Para esses verbos, sim, sempre usamos os auxiliares. Olha essa frase, você é professora? Eu não posso falar do you a teacher, porque do não é verbo, não é nada, é só um auxiliar. O verbo aqui é o verbo to be. Are you a teacher? Are you a teacher? Agora, se eu tenho a frase, você ensina, agora sim eu tenho um verbo que não é o verbo to be, então eu posso usar, eu devo usar o auxiliar. Do you teach? Do you teach? Não posso falar are you teach, porque aí fica você está, ensina. Isso parece ser super óbvio, mas por algum motivo os alunos sempre misturam o do e does com o verbo to be. Eu acho que é porque, como passamos a vida aprendendo o verbo to be na escola, agora queremos enfiar ele em todo lugar, mas não funciona assim. O verbo to be é uma coisa, do e does é outra. Agora vamos ver em quais tipos de frases usamos o do e does. Temos frases afirmativas, negativas e perguntas, certo? Frases afirmativas a gente não usa auxiliar. Você pode até usar, mas para outros motivos. Precisamos do sujeito, do verbo e do complemento. Então, temos o verbo aqui trabalhar, no infinitivo. Colocamos o to ali, to work. Aí eu vou conjugar esse verbo. Eu trabalho todos os dias. I work every day. Você trabalha nas segundas. You work on Mondays. Terceira pessoa é sempre um pouquinho especial. She, he, it. Aí mudamos o verbo um pouquinho na hora de conjugar. Normalmente é só acrescentar um S, um E e um S, um I, um E e um S. Mas na pronúncia é a mesma coisa. Ela trabalha muito. She works a lot. Ele trabalha aqui. He works here. Usamos it para coisas, então isso funciona. O relógio funciona. It works. E para os outros, vocês trabalham you work, eles trabalham they work e nós trabalhamos we work. Em frases negativas precisamos, devemos usar sim os auxiliares. Vai ser sempre o sujeito, o auxiliar nesse caso do ou does. Como é uma frase negativa, temos que colocar o not. Depois o verbo principal, sempre temos um verbo principal com auxiliar. E o complemento. E lembrando que usamos o does na terceira pessoa, então she, he, it sempre vai ser com o does. E o do para o resto, I, you, we, they. O do e o does não tem diferença nenhuma, os dois significam a mesma coisa, só a questão de gramática mesmo. Não tem nenhum significado ali escondido porque é o does ou porque é o do. Eu não trabalho, I don't work. Você não trabalha. You don't work. Ela não trabalha aqui. She doesn't work here. Ele não trabalha muito. He doesn't work much. Isso não funciona mais, tipo relógio. It doesn't work anymore. E vocês não trabalham. You don't work. Eles não trabalham. They don't work. E nós não trabalhamos. We don't work. E para frases interrogativas, também usamos os auxiliares. E a estrutura muda bastante. A gente vai começar agora com um auxiliar. Depois colocar o sujeito, depois colocar o verbo principal e o resto, complemento. E mais uma vez, o legal é que você aprendendo a fazer perguntas com do e does, você vai conseguir fazer perguntas com qualquer outro auxiliar.
porque a estrutura é praticamente a mesma. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas frases. Eu trabalho demais. Do I work too much? Você trabalha muito? Do you work a lot? Terceira pessoa, especial, does. Ela trabalha aqui? Does she work here? Ele trabalha muito? Does he work a lot? Ele ainda funciona? Isso ainda funciona? Does it still work? Vocês trabalham? Do you work? Eles trabalham? Do they work? Nós trabalhamos? Do we work? Toda vez que você aprender vocabulário novo, tudo que você precisa fazer é encaixar no lugar certo. Olha essa listinha de verbos que temos aqui. To drink, beber, beber café. To drink coffee. Comer, comer carne. To eat meat. E gostar, gostar de animais. To like animals. Se você vai e aprende um verbo novo e você quer fazer uma pergunta, você bebe café? Do you drink coffee? Ou você come carne? Do you eat meat? Você gosta de animais? Do you like animals? Tudo que você precisa fazer é colocar o verbo naquele lugarzinho ali. Você sabe onde colocar. E se em vez de mudar o verbo, você quer mudar o sujeito? Também é muito simples. Você só tem que lembrar que vai ter que mudar o auxiliar caso você use a terceira pessoa. Então, se em vez de falar você bebe café, do you drink coffee, eu quero falar eles bebem café, do they drink coffee? E se em vez de usar o pronome, eu uso os seus amigos mesmo, é exatamente a mesma coisa, é só trocar. Então, do your friends drink coffee? Ou a Sarah bebe café? Does Sarah drink coffee? Porque Sarah é she. Eu falaria does she like coffee? Então, mesma coisa. Does Sarah drink coffee? Ou ele bebe café? Terceira pessoa novamente. Does he drink coffee? Então, depois de todos esses exemplos, vamos fazer um quiz. Então, eu coloquei a lista aqui de pronomes. I, you, he, she, it. Tarará, e os verbos, com colocações para você não se preocupar muito com o vocabulário. O importante aqui é você lembrar como criamos uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma pergunta no presente simples. Se você quer fazer o quiz, é só pausar o vídeo, responder, coloca uma folha de papel no computador mesmo e depois olha as suas respostas. Número 1. Ele acorda cedo? Você sabe aqui que o verbo acordar é wake up. Acordar cedo, wake up early. Does he wake up early? Does he wake up early? Number 2. Ele não lê livros. Uma frase negativa. Temos que ter o auxiliar e o not. He doesn't read books. Read books. He doesn't read books. Eu assisto TV. Uma frase afirmativa. Frases afirmativas, não precisamos de auxiliar. Então, I watch TV. I watch TV. Number 4, nós não acordamos cedo. Acordar cedo, wake up early. Frase negativa, we don't. We don't wake up early. Number 5, o João toma banho? Does João take a shower? Vai ser does, porque se você fosse substituir João por um pronome, seria does he, por isso, does João take a shower? Number 6. Você faz a sua lição de casa? Fazer lição de casa, eu sei aqui que é do your homework. Então, você faz, do you do your homework? O primeiro do é só um auxiliar, não significa nada, e o segundo do significa alguma coisa, que é o verbo fazer no inglês. Do you do your homework? Frase negativa agora, eu não faço a minha lição de casa. Negativa, além do do, tem que ter o not. So, I don't do my homework. I don't do my homework. Agora vamos ler um pequeno texto que eu criei. Não é a história mais interessante do mundo, não, mas eu acho que vai te ajudar a entender tudo isso vendo o vocabulário em contexto. Você pode aproveitar para praticar a pronúncia, o listening ou só tentar entender o vocabulário mesmo. Hi, let me introduce myself. My name is Ali. What's your name? Hi, Ali. I'm Steve. Nice to meet you. Who is your friend? Nice to meet you too. My friend's name is Paula, but she doesn't speak English. Do you two live around here? I do, but Paula is just visiting. Do you live here too? Yes, I do. I live and work here. Cool. What do you do? I'm an engineer. How about you? I'm a Spanish teacher. What does your friend do back home? She doesn't have a job yet. She's still in college. What does she study?
Linguistics. Oh, you must have a lot in common then. Does she want to live here? Yes, we have a lot in common, but no, she doesn't want to live here. Why not? Because she doesn't want to learn English. Você deve ter achado meio estranho que aqui no número 4 você tem uma pergunta e a resposta é só o sujeito e o auxiliar. Então, do you two live around here? Vocês duas moram por aqui? Eu moro. I do. Você não falou o verbo morar aqui. Quando você usa o sujeito e o auxiliar numa resposta bem curta assim, você está se referindo ao que a pessoa acabou de te perguntar, então não importa o verbo. Então, se a pessoa te pergunta, você mora por aqui? Do you live around here? A resposta pode ser longa. Yes, I live around here. Sim, eu moro por aqui. Ou você pode dar uma resposta curta e só repetir o sujeito, pronome sujeito, tem que ser o pronome, e o auxiliar, que neste caso é o do. So, yes, I do. Ou mais um exemplo. Do you like animals? Você gosta de animais? Você poderia falar longo. Sim, eu gosto de animais. Yes, I like animals. Ou curto. Yes, I do. Ou resposta negativa mais longa. No, I don't like animals. Ou só, no, I don't. E se for na terceira pessoa? A Carla acorda cedo? Does Carla wake up early? Yes, she does, porque a terceira pessoa eu uso does. Ou no, she doesn't. Então é isso, eu espero que essa aula tenha sido útil para você. E o meu conselho para você que está aprendendo o presente simples é focar em um tempo verbal, aprender o máximo de vocabulário que você puder, praticar bastante, deixar bem automático antes de passar para o próximo tempo verbal. A estrutura mesmo não é tão difícil, mas se você tentar aprender tudo de uma vez, você vai começar a misturar tudo e depois vai ser difícil corrigir esses hábitos. Tem muita informação que você pode passar só usando o presente simples. Tá? Então foca nessas informações que você pode passar, nas conversas que você pode ter só nesse tempo verbal. E depois você passa para o próximo. Se você assistiu até aqui, parabéns pela sua determinação e muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo.